Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo possa estar inundando o coração de todos, cumprimentando a todos aqui e também aqueles que estão nos seus lares. Quero meditar com vocês, irmãos, o capítulo 11 do Evangelho de João. Capítulo 11 do Evangelho de João, que trata sobre a ressurreição de Lázaro. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é sobre esperança. Nós vivemos dias difíceis, cada um também tem seu momento de dificuldade. Então nós vamos refletir um pouco sobre essa palavra e trazer ao coração de todos um pouco de esperança na realização dos milagres de Jesus. Então nós vamos ler dos versículos 17, capítulo 11 de João, Evangelho segundo escreveu João, do 17 ao 27. João 11, 17 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meus irmãos, Jesus realizou em seu ministério muitos milagres, muitos sinais. O Evangelho de João registra pelo menos 7 sinais miraculosos de Jesus. Jesus transformou água em vinho, ele curou o paralítico no tanque de Betesda, ele multiplicou pães e peixe, Jesus caminhou sobre o mar, ele curou um cego de nascença, e aqui o 7º sinal miraculoso, descrito pelo evangelista João, é a ressurreição de Lázaro. Os milagres de Jesus tinham alguns propósitos. Entre o objetivo de trazer a cura às pessoas, entre o objetivo de trazer a cura física, o alívio para o sofrimento, os milagres de Jesus também possuíam o objetivo de demonstrar que Jesus era o Messias prometido, desde o Antigo Testamento. Os milagres de Jesus também tinham por objetivo glorificar ao Pai, glorificar a Deus. E os milagres de Jesus também tinham por objetivo dar uma demonstração, ainda que parcial, de como foi, de como seria e de como será o reino de Deus. Nós temos uma demonstração de como foi o governo de Deus, o reinado de Deus, como é um mundo, como é um local habitado, administrado, governado pelo reino de Deus. Nós temos um vislumbre disso no Jardim do Éden, como já foi dito aqui. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado, tudo era glória, vamos dizer assim. Tudo era maravilha. Havia uma paz, havia saúde, havia alegria, não havia choro. O trabalho era muito tranquilo. Mas logo após a queda, então, tudo se transforma. Então, antes da queda do homem, no Jardim do Éden, podemos ter um vislumbre,
uma imagem de como era o governo de Deus, de como era um mundo, de como era um jardim, vamos dizer assim, governado por Deus. Depois nós teremos uma ideia, Jesus demonstrava pelos seus milagres, uma ideia de como seria o mundo administrado e governado pelo poder de Deus, pelo próprio Deus. Quando ele operava os seus milagres, isso era muito patente, era isso uma das coisas que Jesus comunicava quando ele fazia os seus milagres. Mas, muito importante também, é que Jesus, ao fazer os seus milagres, ele demonstrava, ele retratava como será na vida eterna. Pois na vida eterna não haverá doentes, pois na vida eterna não haverá mais mortes, pois na vida eterna com Cristo não haverá mais choro, nem pranto, nem lágrimas, nem sofrimento. Tudo aquilo que passamos hoje em nossas vidas, e tudo aquilo que experimentamos em todo o tempo, mas com muito mais intensidade de uns anos para cá, vamos dizer assim, por causa da pandemia. Tantas pessoas que estão sofrendo, tantas pessoas que perderam as suas vidas, mas lá na eternidade com Cristo, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais nada que possa nos entristecer. Era isso uma das razões pelas quais, talvez a mais forte razão pela qual Cristo realizava os seus milagres, para demonstrar a glória de Deus, para demonstrar como é um mundo governado pelo poder de Deus e pelo próprio Deus. E também para que todos pudessem crer tanto em Deus Pai, quanto em si próprio, como aquele que possuía autoridade sobre o mar, aquele que reivindicava perdão de pecados, aquele que recebia adoração. O que Jesus está demonstrando para nós, nessas atitudes do seu ministério, é a sua identidade. Tanto que Marta, no versículo 27, ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta tinha uma percepção muito clara de quem era Jesus. E eu quero, com uma pergunta, provocar você nessa noite: quem é Jesus para você? Talvez Jesus seja apenas um produtor de milagres. Talvez Jesus seja apenas um grande mestre, um rabi. Talvez Jesus seja uma pessoa muito importante. Talvez ele seja um iluminado. Talvez seja aquele espiritual que tem muito contato com o ser divino. A grande pergunta é: quem é Jesus para você? Marta respondeu claramente e ela teve uma clara percepção, uma correta percepção de quem era Jesus. Ela disse: tu és o Cristo, o Messias prometido, tu és o Filho de Deus, prometido desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, passando pelos patriarcas, passando por Davi, passando pelos profetas, até chegar hoje. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que aquele que havia de vir ao mundo. Esses são os propósitos e objetivos dos milagres de Cristo Jesus. Essa demonstração do governo de Deus, do poder de Deus e de como é o mundo governado por Ele. Nós experimentaremos isso na eternidade. Então, entre todas as finalidades desse sermão, eu quero que fique bem claro na sua mente que há esperança, que ainda que você esteja sofrendo, que muitas pessoas estejam sofrendo, mas lá na eternidade com Cristo, talvez não seja aqui, mas lá na eternidade com Cristo, você terá paz, você terá saúde, você terá vida eterna, você terá vida abundante, vida pujante em Cristo Jesus. Mas João, ele retrata essa história, e ele diz que estava enfermo, uma pessoa. E começa o fato a ser interessante, a narrativa, porque a Bíblia diz, o evangelista diz que eram 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Não fala dos pais deles. Não sei se o pai já havia morrido ou simplesmente foi ocultado ele nas narrativas ou na história. Mas o fato era que 3 irmãos. Esses 3 irmãos parecem estar muito unidos, serem muito unidos. E é interessante que a Bíblia diz que quando Lázaro adoeceu primeiramente, Jesus estava muito distante
onde Marta, Maria e Lázaro moravam, muito distante. Mas quando ele foi avisado, a Bíblia diz que o mensageiro que levou a mensagem a Jesus disse: olha, está doente, está enfermo, aquele a quem amas. Jesus tinha um bom relacionamento com essa família. Sempre quando Jesus passava por Betânia, muito provavelmente Jesus se hospedava na casa dessas pessoas, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus amava essa família. Contudo, mesmo amando essa família, mesmo tendo uma grande comunhão com essa família, Lázaro ficou doente. Lázaro adoeceu. Jesus amava, mas mesmo assim não houve uma proteção para que Lázaro não adoecesse. Lázaro adoeceu. Lázaro ficou doente. O mensageiro, então, percorre grandes distâncias, muitos quilômetros, e avisa: olha, está doente aquele a quem o Senhor ama. E é interessante que Jesus, ao receber a notícia da doença de Lázaro, ele não se apressou, ele não correu. E aí talvez podia ter gerado na mente das irmãs Marta e Maria uma certa preocupação. Ora, o Senhor ama a nossa família, ele foi avisado, mas ele não veio ao nosso encontro para curar a Lázaro. Lázaro está doente. Com certeza eles acreditavam que se Jesus quisesse, Jesus curaria a Lázaro antes de Lázaro ter vindo a óbito. Mas não foi isso que aconteceu. De alguma forma, isso pode ter causado uma certa confusão na cabeça de Marta e Maria. Por que Jesus não vem? Espera-se 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quem sabe Marta e Maria poderiam sair para fora da sua casa, olhar, se tivesse relógio, olhar o sol, olhar a lua, e observar que Jesus não vinha. Nós não sabemos porque muitas vezes o Senhor não nos responde imediatamente. Nós não sabemos muitas vezes porque certas coisas acontecem conosco. Talvez até reivindicamos espiritualidade diante de Deus. Senhor, eu oro. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? O fato é que nós não sabemos muitas coisas, irmãos. E aqui isso aconteceu com essa família. Lázaro estava doente. E quando Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro, ele não fica muito impactado, é o que parece que o texto demonstra. Simplesmente ele diz: esta enfermidade não é para a morte. Parece uma contradição, mas na verdade é que Jesus já tinha na mente o que ele ia fazer. É que Jesus já sabia o que ia acontecer. Quem ouvisse as palavras de Jesus poderia dizer: Jesus está enganado, porque Lázaro morreu. Mas Jesus já estava vendo a ressurreição de Lázaro. É por isso que ele disse: essa enfermidade não é para a morte. Mas o objetivo do que Jesus está dizendo, para a glória de Deus e para que eu seja reconhecido, para que eu seja glorificado, para que aqueles que haverão de crer em mim possam entender que eu não sou simplesmente uma pessoa que produz milagres, mas que eu sou o Filho de Deus, o enviado de Deus. Certamente todo aquele que reivindicasse ser o ungido de Deus naquelas regiões deveria produzir milagres. Mas quem é que faria pão se multiplicar e peixe se multiplicar? Quem é que andaria sobre as águas? Ninguém tinha essa autoridade. Mas Jesus provou que ele não era simplesmente uma pessoa, não era simplesmente uma pessoa operando milagres e pregando o evangelho. Ele era muito mais do que isso. Ele era o Filho de Deus. Ele tinha o poder sobre a morte. Ele tinha o poder sobre a natureza. Ele tinha o poder sobre as enfermidades. Ele tinha o poder sobre os demônios. Jesus demonstrava que ele era realmente o enviado de Deus para trazer salvação e libertação àquelas pessoas. Mas o que acontece é que Lázaro veio a óbito. Jesus não foi apressadamente ao encontro de Lázaro.
Jesus não estendeu as mãos sobre Lázaro, ainda enfermo, para o curar. Ele veio a óbito. A Bíblia diz que depois que Jesus ainda recebeu a notícia, o mensageiro foi embora, Jesus ainda ficou 2 dias onde ele estava. Só no 4º dia que Jesus foi ao encontro dessa família. Se nós estivéssemos lá, talvez nós também criticaríamos a Jesus. Se nós estivéssemos lá, talvez nós reivindicaríamos a nossa espiritualidade diante de Deus e diríamos: Senhor, por que o Senhor não veio ao nosso encontro e o Senhor fez com que acontecesse essa tragédia em nossa família? É isso que muitas vezes pensamos também. Por que nem todos são curados? Por que nem todos são livres da morte? Nós não sabemos. Nós temos uma percepção clara de que, para o Senhor Deus, o que importa finalmente é que o nome dele seja glorificado, é que pessoas venham à salvação, e para que nós entendamos que quando alguém deixa essa vida, ele vai estar com o Senhor. É isso que deveria encher de gozo e de alegria o nosso coração. A vida daqueles que servem a Deus não se encerra por aqui. A vida daqueles que são eleitos de Deus, escolhidos de Deus, que foram achados, encontrados por Deus, daqueles que são salvos, regenerados, não termina quando os seus olhos fecham e o seu corpo desfalece. Começa-se uma nova etapa na sua vida. Mas voltando ao texto, o fato é que Lázaro, doente, veio a óbito, e somente depois de 4 dias é que Jesus vai ao encontro de Lázaro e dessa família. E quando Jesus está indo ao encontro de Lázaro, quando Jesus está indo para Betânia, muito distante do local onde Jesus estava, a região onde Jesus estava. Então Marta sai ao encontro de Jesus, quando fica sabendo que Jesus estava vindo. Versículo 20. E quando Marta chega diante de Jesus, Marta tem convicção de quem era Jesus. Por isso que eu iniciei essa pregação te perguntando: quem é Jesus para você? A tua resposta é muito importante para aquilo que você vai viver. A tua resposta é muito importante para aquilo que você crê. A tua resposta é muito importante para o sossego da tua alma. Dependendo de como você vê Jesus, é a maneira como você vai se comportar diante das tribulações. É a maneira como você vai se comportar diante das dificuldades. É a confiança que você vai demonstrar em Cristo, em Deus, nas suas obras, nas suas ações, nos seus decretos. E Marta vai ao encontro de Jesus e ela tem certeza. E ela diz: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que o Senhor é poderoso. Eu também sei que tudo aquilo que o Senhor pede ao Pai, a Deus, Ele faz, Ele vai te conceder. Jesus disse a ela: olha, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei que ele vai. Parece que ao mesmo tempo em que Marta cria em que Jesus poderia realizar o milagre, a fé dela parece que titubeava. A fé dela parece que, às vezes, se declinava. E é assim que ocorre conosco também. Por vezes estamos cheios de fé, cheios de confiança, e por outras vezes nos prostramos, por outras vezes nos angustiamos, nos sofremos. A nossa fé, muitas vezes, ela é dúbia. Não é pecado isso. Isso aconteceu com Marta. E ela disse: eu sei que o meu irmão vai ressurgir, vai ressuscitar. Mas a ressurreição do último dia. Marta acreditava, como era a crença dos judeus da época, que assim quando uma pessoa morria, ela ia para a eternidade e esperava a ressurreição dos mortos. E é o que nós também cremos. Todos aqueles que morrem em Cristo Jesus estão na presença de Deus aguardando o último dia da ressurreição, onde o seu espírito, a sua alma será unida ao seu corpo novamente. É um milagre espetacular de Deus. Todos aqueles que morrem em Cristo e que o seu corpo
se desfaz na tumba fria, aguarda o momento da ressurreição final, quando Cristo voltar pela segunda vez, quando Cristo vier pela segunda vez. E Jesus então diz a Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus estava dizendo a Marta é, para aqueles que estão mortos, Marta, eu sou a ressurreição, eu vou ressuscitar essas pessoas serão ressuscitadas. O seu espírito, a sua alma, será unida ao seu corpo, se não agora pelo milagre da ressurreição que eu posso fazer no futuro, quando eu voltar pela segunda vez. Eu sou a ressurreição para essas pessoas que estão mortas, e eu sou a vida para aquelas que venham a perder a sua vida. Por isso que eu disse que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra de esperança para você. É uma palavra de esperança. Talvez você esteja preocupado com as mortes que têm acontecido, e eu não quero minimizar o seu sofrimento, não quero desfazer das suas lágrimas, não quero desprezar de forma alguma a sua preocupação, a sua tristeza, mas eu quero dizer que aqueles que morrem em Cristo podem ter certeza que Jesus é a vida para essas pessoas. Isso nos traz convicção e esperança, porque a nossa vida não se resume apenas àquilo que nós vivemos aqui. A nossa vida se resume a uma esperança futura, uma esperança gloriosa. O apóstolo Paulo disse certa vez aos crentes filipenses que ele queria estar com eles, queria evangelizar com eles, queria andar com eles. E ele estava em aperto, ele estava aflito, porque ele pensava que o final da sua vida estava bem próximo, que ele ia morrer. Então ele disse, mas estar com Cristo é muito melhor. Por vezes nós perdemos o vislumbre dessa glória, porque os nossos pés estão fincados nessa terra de uma forma tão grande. O mundo, de alguma forma, nos engole com os entretenimentos. As questões materiais, por muitas vezes, ela nos abarca e ela nos envolve de uma forma tão grande que nós parece que vivemos apenas aqui e não temos uma certeza, uma convicção, uma crença de que em breve estaremos com o Senhor. Ou estaremos com o Senhor pela sua vinda, ou estaremos com o Senhor se Ele, na sua onisciência, onipotência e na sua soberania, quiser recolher alguém. Mas estaremos com o Senhor. E Marta, então, diz a ele, Senhor, eu sei, eu creio que Tu és o Cristo, eu sei que o Senhor é a ressurreição, eu sei que o Senhor pode dar vida aos mortos, e eu sei que o Senhor pode dar vida ainda eterna àqueles que morrerão. E Jesus, então, pede para chamar Maria, e aqui é um detalhe interessante, da maneira como nós nos prostramos, da maneira como nós entramos diante da presença de Deus. Veja que quando encerra-se o diálogo de Jesus com Marta, Jesus pede para chamar Maria. E o versículo 32 diz que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, não quero julgar Marta, não quero fazer juízo de Marta, apenas estou analisando o texto. A Bíblia diz que Maria, quando ela chega diante de Jesus, diferente de Marta, ela se lança aos pés de Jesus. E ela diz, Senhor, se Tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou a mesma coisa que Marta. Mas a postura dela diante de Jesus foi diferente. A postura dela diante de Jesus, parece que o texto quer nos informar que ela tinha algo a mais que Marta, talvez uma convicção maior, talvez um entendimento melhor, não sei, do que Marta, da espiritualidade, do que é sagrado. Marta entra diante da presença de Jesus de uma maneira muito normal,
Mas Maria entra diante da presença de Jesus com o seu coração contrito. Ela lança-se aos pés de Jesus, ela adora Jesus e ela diz a mesma coisa que Marta disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma convicção que Marta, mas de uma forma diferente. Como é que nós entramos diante da presença do sagrado? Como é que nós entramos diante da presença da divindade? De que forma? Nos acostumamos com aquilo que é sagrado? Ou será que nós temos ainda em nosso coração, em nossa alma, aquela chama, aquele fogo ardendo em nosso coração, do reconhecimento da grandeza de Deus, de Jesus? Então, a Bíblia nos demonstra isso, porque o versículo 33 diz que quando Jesus viu Maria chorar, e algumas pessoas que acompanhavam Maria também, que foram até o encontro de Jesus, a Bíblia diz que a Jesus agitou-se no seu espírito, no seu coração, na sua alma. De alguma forma, aquela cena, de alguma forma, aquela postura de Maria, ou alguma outra coisa fez com que Jesus quebrantasse o seu coração diante daquele sofrimento daquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus agitou-se no espírito, versículo 33, e comoveu-se. E perguntou: onde está Lázaro? Onde vocês o colocaram? E aí disseram: Senhor, vem ver onde Lázaro está. E a Bíblia diz no verso 35, um dos versículos mais curtos da Bíblia, ou talvez o mais curto: Jesus chorou. Talvez Jesus tenha chorado por presenciar como é que o resultado, as consequências da queda e do pecado, traz a tristeza, traz o choro, traz a lágrima, traz a tragédia. Pode ser também isso. Alguns comentaristas pensam nessa possibilidade de que Jesus chora e se comove também, não apenas por ver aquelas pessoas chorando e Maria chorando, mas por ter um vislumbre do que é o pecado, do que ele traz de malefício ao mundo, à natureza. A Bíblia diz que a própria natureza geme por causa do pecado. Então, a partir do versículo 36, Jesus tem agora diante dele dois grupos de pessoas. Diante da mensagem do Evangelho, diante dos milagres de Cristo, sempre havia dois grupos de pessoas. O grupo daqueles que criam e o grupo daqueles que não criam. E quando Jesus está indo até onde Lázaro está, alguns judeus disseram: olha, como ele amava, ele até chorou por causa da morte de Lázaro. Mas outros diziam: olha, por que ele ficou 4 dias ainda lá, naquelas regiões? Se ele amasse de fato a Lázaro e Marta e Maria, ele tinha vindo antes. Veja que sempre haverá esses dois grupos de pessoas, em todos os lugares, quando a mensagem do Senhor é pregada. Em toda a forma onde Deus é anunciado, sempre haverá os que creem e os que não creem. E a Bíblia diz que Jesus, novamente, comovido em seu espírito, no seu coração, Jesus então encaminha-se para o lugar onde Lázaro estava. E era um nicho, um buraco feito, uma pedra. Esse era o costume da época. E lá estava o corpo de Lázaro. E era como se fosse um nicho, um buraco feito numa pedra. E lá dentro dessa pedra se colocava aquele que morria. E aí, novamente, colocava essa pedra na boca do túmulo, para que o corpo não fosse violado, ou outra coisa assim. Talvez animais que pudessem entrar naquela gruta. Então, uma pedra era colocada. Jesus, então, vai diante do túmulo. E ele ordena para aquelas pessoas: tirai a pedra. Alguns comentaristas também dizem que esse é um retrato de que aquilo que é impossível, Deus faz. Mas aquilo que é possível, Ele pede que nós façamos.
E é o que ele diz àquelas pessoas, era uma pedra pesada, com certeza. Ele diz, tirai a pedra. Ora, de alguma forma Deus podia realizar algum tipo de intervenção miraculoso, a pedra poderia se espatifar, rachar ao meio, um anjo poderia quebrar essa pedra, de alguma forma sobrenatural, essa pedra também poderia ser movida, mas ele pede às pessoas, olha, tirai a pedra. É uma ilustração, é um símbolo de que há coisas que está ao nosso alcance fazer. Deus faz o impossível, mas aquilo que é possível, nós temos que fazer. É a nossa responsabilidade fazer isso. Então, disse Marta, irmã de Lázaro, Senhor, já cheira mal. Veja que a fé de Marta é uma fé, né? Um pouco vulnerável. Ao mesmo tempo que ela diz, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu creio que o meu irmão vai ressurgir, o Senhor vai fazer um milagre, mas já fazia 4 dias. Por curiosidade, eu fiz uma breve pesquisa do que acontece num corpo de 12 horas em diante após o falecimento. E o corpo, ele se decompõe de uma forma terrível. É terrível a decomposição do corpo após algumas horas. Lázaro tinha 4 dias. Eu fico imaginando, né, todos os seus músculos, seu corpo, sangue, células, seus ossos. De alguma forma, o seu corpo estava começando a se autodecompor. É algo terrível. O próprio corpo, no princípio, ele vai se digerindo a si próprio. Lázaro, eu creio que já estava no início dessa decomposição. Por isso é que Marta diz, Senhor, já faz 4 dias, o corpo não está cheirando, já está cheirando mal. Mas Jesus relembra a Marta, Marta, não disse a você, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, então, para glorificar ao Pai, porque um dos propósitos de Cristo Jesus era dar glória ao Pai. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo. Mas na relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma relação de respeito, de funções diferentes, de particularidades diferentes. E Jesus agora, então, ele ora ao Pai, ele eleva os seus olhos ao Pai. O Pai já sabia tudo o que ia acontecer, Jesus já sabia que tudo ia acontecer, mas ele disse, mas é para que essas pessoas que estão vendo isso, é para que elas creiam em Ti e creiam que Tu me enviaste. É um dos propósitos da operação de milagres na Bíblia Sagrada. A exaltação de Deus, o reconhecimento de Deus e a aceitação de Cristo Jesus como Filho de Deus, como Salvador. Todos que estão aqui, eu presumo que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos que estão aqui, eu presumo que creem que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, não foi em vão. Cristo não derramou seu sangue na cruz do Calvário de maneira banal, simplesmente caiu no chão e não tem nenhum valor, não. O sangue de Cristo tem valor para nos purificar de todo pecado. E esse milagre, então, Jesus agradece. Por este milagre, Jesus, então, ora ao Pai, começa agradecendo na oração e diz, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu falei assim por causa dessa multidão. Há pessoas nessa multidão que hão de crer em Ti. Há pessoas talvez ouvindo essa pregação, que ouvirão essa pregação, que verão os louvores aqui, que crerão em Deus, que receberão a Cristo como seu Salvador, porque o Evangelho é poderoso. A pregação do Evangelho, as pessoas que virão a Cristo não depende da performance de ninguém, não depende da performance do pastor, do pregador, dos músicos, só depende do poder do Evangelho. E aqui então,
Jesus, em alta voz, ele clama: Lázaro, vem para fora. Eu fico pensando naquele grupo incrédulo que estava ali. Talvez aquele grupo estivesse pensando: agora nós vamos ver o vexame que vai acontecer. Porque são 4 dias, tudo enfaixado. Já não tem mais condições disso. Então, esse grupo da incredulidade é um grupo que sempre vai estar fazendo oposição ao Evangelho. Mas, com certeza, havia outras pessoas que criam, que acreditavam que Jesus era poderoso para dar vida a Lázaro. Agora, irmãos, eu começo a pensar novamente no processo que aconteceu no corpo de Lázaro. O processo reverso. Suas células, a oxigenação, seu sangue, todo o seu corpo agora que estava sendo deteriorado, passa a voltar milagrosamente, cristalinamente, ele passa a voltar a se unir, a se unificar, a respiração, o corpo dele, tudo vem agora se encaixando no corpo de Lázaro. Pela doutrina da palavra do Senhor, nós sabemos que Lázaro, sendo um salvo em Cristo, ele já estava no paraíso. Lembra quando Jesus, ao morrer, aquele ladrão que estava ao seu lado, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por essa palavra eu creio que Lázaro estava no paraíso. Quem sabe estava muito bom no paraíso. Quem sabe, são divagações minhas, a Bíblia não diz, não é heresia. Mas quem sabe Lázaro estava muito feliz no paraíso. Mas ao ouvir a voz de Cristo, a parte material de Lázaro, o seu espírito, sua alma, essa parte unida, retorna imediatamente pela voz de Cristo ao corpo, começando a se decompor de Lázaro. É espantoso, irmãos. Às vezes nós lemos a Bíblia assim com uma coisa tão banal. Mas imagine Lázaro lá no paraíso, ouve a voz de Cristo, e ele retorna, o seu espírito retorna ao seu corpo. Imagina o impacto que isso não deu, quando ele começa a sair para fora, e Jesus diz mais uma vez às pessoas: olha, tirai as ataduras, tirai os lenços, e Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Imagine, irmãos, a felicidade de Marta e Maria. Imagine a felicidade. A esperança dessas mulheres estava destruída. Era simplesmente uma doença que se evoluiu para um óbito. Agora imagine tendo o seu irmão de volta. Muito provavelmente esses milagres de Cristo, tendo esse objetivo, e a realidade nos demonstra que, por esses propósitos, Deus não tem por propósito essas ressurreições hoje em dia. Isso é o que nos entristece, quando um ente querido, um amigo, uma outra pessoa, ela vem a óbito desse mundo. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança ao teu coração. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Essa era uma palavra para aquele momento. Eu sou a ressurreição, eu vou trazer vida a Lázaro. Jesus estava garantindo aquelas mulheres. Mas quando ele diz: eu sou a vida, significa dizer que ainda que alguém, é o que ele próprio disse, ainda que alguém morra, viverá. Porque viverá na eternidade.
estará com Cristo no paraíso, nos céus. Isso, de alguma maneira, deve confortar os nossos corações. A morte nos separa dos nossos entes queridos. Mas nós temos que ter esperança. Nós temos que entender que a nossa vida não se resume aqui. Que há algo glorioso, maravilhoso, há algo inescrutável. O apóstolo Paulo foi arrebatado até ao paraíso, ao céu. Isto está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E ele disse, quando ele retorna, que ele ouviu coisas esplêndidas, maravilhosas, sensacionais, dos quais ele não podia dizer às pessoas. O céu é maravilhoso. Estar com Cristo é maravilhoso. Essas pessoas enfrentaram grandes dificuldades. E aprove a Deus ressuscitar a Lázaro. E que o Senhor possa trazer aos nossos corações, diante de um momento tão difícil que nós estamos vivendo. Parece que estamos querendo passar esse momento, mas ainda estamos nele ainda. Minha mensagem nessa noite, o que o Senhor colocou no meu coração, é que você se alegre. E ao mesmo tempo que nós nos alegramos por aqueles que eram eleitos do Senhor, que partiram dessa vida, nós entristecemos também. Por aqueles que vieram a óbito e não tinha Cristo na sua vida. Que tristeza. Que desilusão. E essa é a palavra que eu trago também ao coração daqueles que ainda não receberam Cristo. Saiba que quando os seus olhos se fecharem aqui nessa terra, eles se abrirão em algum lugar. Ou na eternidade com Cristo, ou na eternidade sem Cristo. Que o Senhor possa consolar o meu e o teu coração. Que o Senhor possa encontrar em nossos corações esse conforto. Entendam-me bem, é como eu disse, é uma palavra de esperança aos nossos corações, ao seu coração. Não é minimizar o sofrimento, mas é alertar o seu coração, a sua mente, de que há algo maravilhoso, esplendoroso, magnífico. Há algo que nós não fazemos ideia de como é, mas que nos aguarda, que nos espera. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. No céu, com Cristo, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tragédia, não haverá mais catástrofe, furacões, tsunamis, nada disso haverá com Cristo na eternidade. E essa eternidade nos espera. Que estejamos arraigados em Cristo, firmados na sua promessa. E que possamos nos alegrar nessa esperança. Essa é a esperança daqueles que receberam Cristo como seu Salvador. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.